vai acompanhar a história de uma mulher que se mudou da Nigéria para os Estados Unidos para viver o sonho americano dela ao lado do marido, mas no meio desse caminho, chegando lá, ela descobriu que a vizinha já tinha ficado com o marido. Vamos descobrir o que aconteceu nessa história e como foi esse casamento? Bem-vinda a casa! Shinaza, conta pra gente, o que estava acontecendo na sua vida quando toda essa história começou? Bom, eu tinha acabado de me casar com o Fodili e eu saí do meu país, né, a Nigéria, e fui para os Estados Unidos para poder morar com ele. Eu acreditava que eu ia começar uma nova vida com ele, sabe? Você estava feliz com esse casamento? No início eu estava, principalmente porque os meus tios, o Ike e a Ada, que sempre foram a minha família, eles ficaram muito orgulhosos por eu ter me casado, então eu estava bem feliz, sim. Mas nem tudo é perfeito, né? Em que momento você percebeu que a sua vida nos Estados Unidos estava começando a sair do que você estava imaginando? Quando eu estava precisando mudar quem eu era para agradar as pessoas, porque o meu marido, ele não deixava eu usar o meu nome nigeriano e nem deixava eu cozinhar as minhas comidas típicas. Então eu senti que eu estava tendo que abandonar as minhas raízes, sabe? A gente tem aqui um caso muito intrigante, mas antes vamos contextualizar o que aconteceu na descoberta desse caso. Então, o maior problema não era especificamente com o seu marido, mas também o caso de você estar sentindo que estava abandonando suas raízes e a sua origem. Exatamente, eu estava precisando mudar quem eu era para poder me encaixar e eu não estava gostando disso. Ok, então agora vamos ouvir o outro lado da história. Senhor Fodili, seja bem-vindo. Mas ao terror do Kama Sutra, Claro. Por que o senhor insistia tanto nessas mudanças, né? Bom, como somos estrangeiros aqui, eu achei que se tivesse um nome americano, seria melhor para nos adaptarmos e não sofrer tanto preconceito. Então você via isso como uma forma de proteção. E por sermos estrangeiros, íamos sofrer muito preconceito com o povo daqui, então pensei que isso poderia ajudar. Mas você percebe que tentando proteger a Shinaza, você acabou afastando ela da própria cultura? Realmente, eu pesei ali um pouco a mão, mas... Você quer se explicar? Bom, eu fiz isso para proteger a minha família, porque as pessoas aqui são muito preconceituosas, não querem, então não fiz pensando apenas em mim, e sim pensando na minha esposa também. Qual foi o conflito que mais te incomodou nesse casamento? Então, a repressão cultural, né? Como eu expliquei, eu precisar me esconder, eu não poder agir naturalmente e nem mostrar orgulho das minhas origens. Então, isso foi o pior conflito para mim. E isso afetou a forma como você enxergava o casamento? Sim, porque eu vi o casamento como algo que eu poderia ser quem eu era. E quando eu precisei começar a me moldar de novo, a visão que eu tinha do casamento mudou. Agora a gente vai receber a Nia, a vizinha da Shinaza e do Dei. Pode entrar, Nia. Isso é a revelação que chocou todo mundo. Nia, por que você contou para a Shinaza o que tinha acontecido com o Dave? Bom, eu contei para ela porque se fosse comigo, eu também gostaria de saber. Eu acho que ela mereceu saber o que aconteceu entre mim e o David. E eu preferia isso saindo da minha boca do que de outra pessoa, como se fosse um comigo. E como foi esse relacionamento? Durou bem pouco, não significou quase nada. Então quer dizer que a Shinaza descobriu e ficou tudo bem entre vocês? Tudo bem não ficou, né? Na verdade, eu fiquei bem confusa e um pouco decepcionada quando eu descobri. Você já estava desconfiada? Passou em algum momento na sua cabeça que isso estava acontecendo? Ou em nenhum
no momento você desconfiou da Lia? Bom, eu confesso que eu tava desconfiando, mas eu não queria acreditar, sabe? Eu acho que no fundo a gente sempre sabe. Mas uma sensação que estava muito ruim era o fato de sentir que ela sabia de tudo, enquanto eu não sabia de nada. Mas eu contei exatamente porque eu não queria esconder isso com você. Mas eu tenho que contar depois de tanto tempo, uma coisa tão importante, eu poderia ter falado bem antes, né? Mas eu não te conhecia, querida. Quem que chega na outra pessoa e fala, eu fiquei com seu marido? E eu, isso foi muito antes de vocês se casarem. Olha só, meu amor, você precisa entender que isso é uma coisa importante demais que você conta por outra pessoa. Exatamente. Vamos voltar, plateia, discute, vamos começar de novo. Chinasa, então você realmente ficou chateada com a Lia com toda essa situação, né? Eu confesso que fiquei um pouco chateada sim, mas não pelo fato do meu marido ter ficado com ela, e sim porque todo mundo sabia da situação, menos eu. Mas eu contei porque eu fiquei com medo de você pensar que eu estava tentando estragar o seu casamento. A gente percebeu que o caso é um pouco mais profundo, né? No fundo, o problema não foi realmente a Lia. Não, com o tempo eu percebi que o problema era o conflito que eu estava tendo no meu casamento e a pressão que eu estava sentindo por ter que mudar quem eu era, entende? Sim, foi por isso que eu tentei apoiar ela nesse momento. Nia, no fundo, você realmente gosta da Chinasa? Chinasa é uma ótima pessoa, uma mulher gentil, educada, muito submissa ao marido, exatamente nessa parte, assim. Parece que ela obedeceu ao marido para tentar se encaixar melhor, assim, levando em consideração o que ele achava. Mas com o tempo eu percebi que ela é uma pessoa muito legal, assim, depois de muita conversa, a gente se deu bem até. Chinasa, depois de tudo isso que você pôde ver, você perdoa a Lia ou você segue receosa e um pouco magoada? Bom, entendendo o lado dela, observando a situação, eu perdoo ela sim e eu acho que não vale a pena guardar ressentimento por conta disso. Chinasa, e qual foi a maior lição que você pode tirar de todo esse acontecimento, de tudo isso que aconteceu? Que nós nunca devemos deixar de ser quem somos para agradar as outras pessoas e que as nossas origens, a nossa história deve sempre estar com a gente, independente do lugar ou com quem estejamos, entende? Perfeito. Então, hoje a gente encerra mais um caso de família. A gente pode tirar uma lição de toda essa história com a Chinasa, com o David e com a Lia, que muitas vezes o maior conflito é interno e não externo. E a gente deve prestar atenção nisso e ver os fatos. Até o próximo caso de família.